Olá pessoal, aqui novamente o Max Macedo continuando esse nosso assunto da comparação entre os dois tipos clássicos de cães de proteção, ou seja, cão de conflito social e o típico cão de frustração. Fazendo um pequeno resumo para que a gente possa refletir e poder prosseguir. Primeiro temos que deixar claro que eu estou tratando de cães de proteção. Se eu estou tratando de cães de proteção, estou tratando de cães de proteção. Infelizmente, devido ao condicionamento, e eu tratei sobre isso quando eu falei filosoficamente utilizando como analogia o filme Logan's Run. A tendência é muito grande de processar que, quando falamos em caça, falamos de forma demeritória, o que não é. Que quando falamos de um cão de frustração, falamos necessariamente que esse cão tem caça e que não tem agressão social, o que não é e eu não falei. E aí, por incrível que pareça, e mesmo depois de minha insistência no assunto, volta e meia perguntas nesse sentido me são trazidas. Então, eu quero dar uma pequena pausa para a gente fazer um pequeno resumo, para a gente refletir, se for o caso até voltar nas falas minhas anteriores, para a gente então poder prosseguir. Questão clara. Cão de conflito social não é o cão que tem agressão, mas não tem caça. Cão de frustração não é o cão que tem caça e não tem agressão. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre limiares. Cão de conflito social é um cão que responde de determinada maneira às pressões sociais. Esse cão pode ter caça? Pode. E na verdade deve. Por quê? Porque caça é uma grande virtude que todo cão de trabalho deveria ter. Fazer uma pequena pausa. Se eventualmente a caça é baixa e não tem, não pode significar que não é um cão servível para o trabalho. Mas isso no próximo vídeo eu vou tratar. Por enquanto, ainda não cheguei nesse assunto. Mas vamos numa visão do que seria um cão com condições mínimas ideais. Tratando do cão de conflito social, é um cão que tem um tipo de resposta às pressões sociais, mas que desejavelmente também tem a caça. Indo para o outro lado, um cão de frustração é um cão que necessariamente tem boa caça, mas que desejavelmente também tem boa agressão social. Uma coisa não exclui a outra. Tem que ficar claro que quando eu falo de cão de conflito social, eu não estou falando do cão que tem agressão social. E quando eu falo do cão de frustração, eu não estou falando do cão que não tem agressão social. Em ambos os cães eu desejo agressão social e só tendo agressão social, nós conseguimos desenvolver uma boa qualidade de trabalho de proteção. E essa boa qualidade de trabalho de proteção pode se apresentar tanto nos típicos cães de conflito social, quanto nos típicos cães de frustração. E, inclusive, como eu falei também em outras ocasiões, os melhores cães para as competições de trabalho são aqueles cães com melhor frustração. Inclusive, os cães, por exemplo, para determinados tipos de atividade policial, sobretudo aquelas atividades em que se requer maior explosão, maior velocidade, cada vez mais se utiliza com maior sucesso os chamados cães de frustração, sobretudo atividades de operações especiais, em que se requer alta velocidade para entradas táticas, etc. Então tem que ficar claro que eu não estou tratando de qualidade de cães. Não é um que é melhor do que o outro que é melhor do que um. O que é o melhor é o melhor. Então, um
cão de conflito social tem que ser um bom cão de conflito social e não um mau cão de conflito social. Da mesma forma, um cão de frustração, nós devemos procurar o melhor cão de frustração possível e não um cão de frustração ruim. No bom cão de conflito social, a gente tem agressão social e tem caça. No bom cão de frustração, a gente tem agressão social e tem caça. E optar por um ou por outro? Aí vai do gosto, da preferência pessoal, que também decorre da habilidade individual, de como eu lido com o cão na área social, como eu pressiono o cão, como eu alivio para o cão, que tipo de ferramenta eu prefiro utilizar no treinamento, seja no treinamento de obediência, seja no treinamento de proteção. Isso é absolutamente uma decisão individual, subjetiva, vai de acordo com cada treinador. Pois bem, então qual seria então uma forma de tratarmos a questão da diferença entre o cão de frustração e o cão de conflito social, já que ambos têm ou devem ter agressão social e caça? Basicamente, nós estamos tratando, tá? Lógico, tem muitas outras informações nesse meandro que nós, inclusive, algumas delas nem temos domínio. Mas nós temos que caminhar nesse raciocínio porque tem muitas coisas que são muito claras. Obviamente, para aqueles que vivem esse universo. Se você só teve um cachorro na vida, se você só treinou um cachorro na vida, naturalmente você não vai entender o que eu estou falando. Nós estamos tratando basicamente de limiares. A tendência é que esse cão de conflito social que eu estou falando tende a apresentar limiares, seja de disparo de sua agressão social, seja inclusive também, de certa forma, de disparo de sua caça quando tem, mais altos do que os cães de frustração, que tendem, via de regra, a apresentar o seu limiar de disparo de caça mais baixo, assim como é uma tendência que o seu limiar de disparo de agressão social, quando desafiado em agressão social, seja mais baixo. Então, essa é a diferença básica, a questão de limiares. E uma outra diferença é que o típico cão de conflito social, quando acionado em agressão social e quando pressionado continuadamente em agressão social, ele responde continuadamente em agressão social e crescendo nessa área comportamental. Em contrapartida, o típico cão de frustração, quando acionado em um desafio social, ele responde sim em agressão social quando a tem, mas para que ele continue crescendo a resposta emocional dele, ele precisa de um suporte na presa. E aí sim, ele cresce através da presa. Isso é o que difere basicamente esses dois tipos de cães. Nesses gráficos apresentados a seguir, talvez a gente consiga visualizar esquematicamente um pouco disso que eu estou falando. Então, com esse pequeno esquema, eu vou tentar facilitar a visualização do que eu tenho tentado apresentar. É um raciocínio realmente difícil, a gente tem que absorver ao máximo as informações para a gente poder processar, e talvez o desenho facilite um pouco. Do lado de cá, então, está exemplificado o típico cão de conflito social. Do lado de cá, nós vemos o típico cão de frustração. Estou usando como exemplo hipotético cães de boa qualidade nas duas vertentes, ou nos dois tipos. Então, um bom cão de conflito social sendo representado aqui e um bom cão de frustração sendo representado aqui. Lembrando que, para que a gente possa considerar um bom cão, algumas coisas são desejáveis. Que o cão tenha agressão social e que o cão tenha a caça. Então aqui o desenho em vermelho está representando a sua área de agressão social.
E o desenho em azul está demonstrando a sua área em caça. Da mesma forma, o cão de frustração tendo o seu lado de agressão social e o cão de frustração tendo o seu lado em caça. A primeira coisa que cabe destacar aqui é que, com relação ao nível de estimulação, então este aqui, eu resumi aí, abreviei o estimulação, a estimulação crescente, nós vemos que os limiares para acionamento, seja da agressão social, seja da caça, via de regra, há uma tendência que no cão de conflito social sejam limiares mais altos. Em contrapartida, nos típicos cães de frustração, esses limiares tendem a ser mais baixos, sobretudo o limiar de disparo da predação ou da caça. Mas, muito comumente, o limiar de disparo da agressão social, e aqui é lógico que eu estou falando de cães que têm agressão social, tende também a ser mais baixo. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse gráfico é a diferença dos limiares. E aqui eu coloquei as diferenças de limiares típicos, mas também dos seus desvios. Por quê? Nós temos variações individuais. Então nós temos sempre que ter em mente que eu estou tratando com tendências. Uma outra característica que também, somada às diferenças de limiares de acionamento, vai deixar mais patente essa diferença entre esses dois típicos cães, é que no típico cão de conflito social, na medida em que ele é desafiado, ou seja, que a gente conseguiu tocar e acionar o seu limiar de agressão social, e nós continuamos subindo a estimulação ou a pressão na sua área de agressão social, ele tem mais facilidade para crescer dentro da sua área de agressão social. Em contrapartida, o cão típico de frustração, mesmo quando acionado e respondendo em agressão social, para que ele continue crescendo a qualidade da sua resposta, se faz necessário a mordida. Quando tem a possibilidade da mordida, aí ele consegue continuar crescendo, tendo como plataforma de base a mordida em caça. Essa é a diferença básica entre os dois. Então, tanto a questão dos limiares, quanto a questão da facilidade de um continuar respondendo em agressão social crescente e o outro, a sua resposta em agressão social cresce quando ele tem a possibilidade de se apoiar na mordida. Um detalhe muito importante relacionado aos limiares é que, por esse limiar aqui ser mais baixo, é um cão que favorece treinadores e figurantes menos experientes, porque fica mais fácil tocar tanto a sua agressão social quanto também a sua predação ou a sua caça. Já esse tipo de cão requer um pouco mais de habilidade para que a gente possa tocar, sobretudo, a sua agressão social. E quando, eventualmente, esse tipo de cão tem ou a caça muito baixa, ou às vezes até o seu limiar de caça muito alto, nós conseguimos ainda assim, através somente da agressão social, construir um cão que consiga crescer e efetuar, inclusive, a sua agressão ativa. Já do lado de cá, nós dependemos da caça. Então, por mais que exista qualidade, e essa qualidade na sua agressão social, ela vai variar, lógico, de indivíduo para indivíduo, mas mesmo a gente tendo boa qualidade de agressão social, nós dependemos nesse tipo de cão para que a gente alcance o melhor do potencial dele, do suporte na plataforma da caça. E aí, uma outra coisa muito interessante, ainda não estou falando de treino, nem das melhores vias de treino para um lado ou para o outro, estou tratando de questões mais profundas no que tange a constituição genética relacionada às suas questões de
resposta nervosa à estimulação e aumento contínuo de estimulação. Mais à frente, quem sabe, eu vou tratar das formas de treinamento, e aí inclusive percepções dos tipos de cães também vão mudar na medida em que a gente for tratar das formas de treinamento. Nós vamos progredir também na percepção dos tipos de cães. Mas uma coisa muito interessante é que, com o desenvolvimento da técnica e com a vinda de melhores teorias do comportamento canino, sobretudo do behaviorismo, aplicadas ao treinamento, os melhores treinadores e figurantes cada vez mais usam isso, consegue se expandir gradativamente a qualidade dessa agressão em conflito social dos cães de frustração através da expectativa continuadamente aumentada da mordida, que é tão importante para esse tipo de cão. Então a gente coloca o cão numa situação de conflito, numa zona de conflito, esse cão entra no conflito social, ele responde, nós marcamos e entramos em caça. A gente entra em caça, damos a chance da mordida. Com a repetição, cada vez mais ele consegue se manter mais tempo numa expressão de agressão social, aguardando a marcação para que ele possa entrar definitivamente em caça, e quando ele entrar em caça, aí sim ele receber a mordida. E o que é interessante é que a frustração, ela é uma fase emocional dependente da expectativa, da forte expectativa da conclusão em algo, e aqui especificamente da caça. Na medida em que aumenta essa expectativa e essa expectativa não é concluída, um cão que foi desenvolvido ou está sendo desenvolvido, aumenta-se mais ainda a expectativa, aumenta a frustração e com isso aumenta a potência quando finalmente ele tem a chance de desencadear aquela expectativa não atingida na sua conclusão final. Então é muito importante compreendermos isso e entendermos do porquê que cada vez mais se usa com melhor resultado não só o cão de frustração, mas inclusive o potencial de frustração em caça, também para cães de conflito social, para que a gente tenha maior desempenho. E é exatamente por isso que nas utilizações, principalmente nas provas de trabalho, cada vez mais não só se favorece esse tipo de cão, como se favorece o tipo de treinamento relacionado à frustração, porque nós conseguimos expandir cada vez mais as nossas possibilidades. Então esse tipo de cão tanto é mais fácil para os iniciantes, condutores ou figurantes, como também é mais fácil para os treinadores mais experientes se atingir patamares técnicos mais longínquos. É fundamental que nós dissociemos do nosso, talvez, inconsciente, algo que está muito presente no senso comum, mesmo que de maneira inconsciente, de que quando se fala de um cão de frustração, primeiro que se remete automaticamente a um cão com caça exclusiva, o que não confere. Segundo, que quando se fala de um cão de frustração e que tem caça, como se caça fosse uma característica demeritória, como se caça fosse uma característica conectada com uma irrealidade do cão, como se fosse um cão que não atua na realidade, como se fosse um cão que só seria um fantoche num cenário pré-concebido numa prova de trabalho. E não tem nada a ver. Grandes cães de polícia atuam em agressão predatória e, melhor, em agressão por frustração. Temos que dissociar isso. Caça é sempre qualidade. O problema da caça não é o seu uso. O problema da caça não é a sua valorização ou mesmo a sua hipervalorização dos últimos 30, 40 anos para cá. O problema da caça não é a maior parte das técnicas, seja de obediência, seja de proteção, terem uma dependência direta da caça. Não é esse o problema. O grande problema é nós, como treinadores e criadores, sermos reféns da caça, não enxergarmos a possibilidade de vida além da caça. Quando nós somos reféns da caça,
Aí nós seremos treinadores limitados, que não saberemos treinar cães quando eventualmente nós não tenhamos essa facilidade da caça, ou mesmo quando tenhamos um limiar de caça mais alto. E seremos criadores limitados, porque nós só saberemos utilizar na nossa criação cães com limiares de caça mais baixos. O problema, então, repito, não é não usar a caça, ou não valorizar a caça, ou valorizar demais a caça. Não é esse o problema. O problema é, pelo desconhecimento, sermos reféns disso. Uma coisa muito interessante, que talvez possa trazer dúvida para alguns, nos comentários que eu fiz anteriormente, inclusive referente à apresentação esquemática nesses gráficos anteriores, é que alguns podem chegar e falar: não, mas eu conheço um típico cão de frustração que responde prolongadamente em agressão social. O que nós temos que compreender é que isso sim é uma característica, inclusive uma característica desejável, e quanto maior é a expansão possível dessa capacidade de manutenção, de crescimento emocional em agressão social sob pressão social, melhor. Contudo, isso também é treinável. E cada vez mais os melhores figurantes e os melhores treinadores têm utilizado do conhecimento na expansão desse período de atuação ativa em agressão social, mesmo em um cão típico de frustração que naturalmente tem os seus limiares, tanto de acionamento como de suporte, também mais baixos. Como isso? Principalmente na melhor compreensão do que nós podemos resumir aqui, denominado clicker, que na verdade é um marcador de comportamento. Quando nós conhecemos bem a utilização do condicionamento clássico, conjuntamente com o condicionamento instrumental, nós conseguimos amplificar esse tempo, expandir essa capacidade de resposta através de um marcador. O cão é desafiado em agressão social, ele entra em agressão social, nós geramos alívio. Entre agressão social, geramos alívio. Entre agressão social, geramos alívio. Exibimos uma sinalização, que normalmente é verbal. Imediatamente após essa sinalização, cessamos o desafio social, entramos com movimento em caça, até que o cão alivie as suas tensões e o seu estresse, mergulhe e aprofunde-se na caça. Quando ele tiver adequadamente aprofundado em caça, nós damos chance de mordida. Na medida em que se repete essa rotina, ou seja, pressão em conflito social, resposta do cão em conflito social, alívio, marcação, entrada em caça. Quando o cão aí sim responde em caça, a gente dá a mordida. Na medida em que esse mecanismo vai sendo repetido de maneira limpa e clara, cada vez mais o cão responde mais rapidamente em agressão social, com maior potência, com maior qualidade. E a gente expande esse tempo dele de permanência em agressão social, na expectativa da vinda do marcador, para que, imediatamente quando vem o marcador, ele mergulhe na caça para ser finalmente recompensado. E essa virada para a caça depois do marcador tende a cada vez ser mais curta na medida em que esse mecanismo vai sendo repetido de maneira cada vez mais clara, mais mecânica e mais limpa. Então, em decorrência da tecnologia, nós cada vez mais conseguimos utilizar e desenvolver a agressão social naquele típico cão de frustração. Quando nós temos isso, nós temos a capacidade de expandir de maneira que nós não temos como medir os limites. Cada vez mais a tecnologia nos leva a limites mais altos no treinamento dos cães. E é por isso que o típico cão de frustração é cada vez mais utilizado pelos maiores treinadores do mundo, seja treinadores de provas, seja os treinadores de polícia, porque é um cão que nos dá muito mais plasticidade, não só na performance geral, como na possibilidade de alcance
de níveis maiores, seja de potência, seja de performance, como inclusive ele nos dá uma amplitude de acesso para treinadores iniciantes e também para figurantes iniciantes, já que o tocar, o limiar, seja de agressão social, seja de disparo predatório do típico cão de conflito social, requer muito mais habilidade por parte do treinador na obediência e também por parte do figurante na proteção. Esses cães típicos, quando realmente são típicos, eles requerem um trabalho muito mais minucioso e sob muito mais pressão, porque eles demoram mais a responder, e isso cria nos treinadores que não têm essa habilidade muita dificuldade. E infelizmente a gente acaba por rotular esse tipo de cão como sendo um cão inservível, quando na maior parte dos casos, ou quando em muitos casos, isso não procede. Em contrapartida, o típico bom cão de frustração muito facilmente entra em caça, muito facilmente entra em agressão social. E por isso que cada vez mais esse tipo de cão se populariza, e por isso que cada vez mais, mesmo dentro da raça pastor alemão, que foi construída tipicamente como um cão de conflito social, cada vez mais aumenta a proporção dos cães de frustração. Muito obrigado por assistir até aqui e até a nossa próxima oportunidade.